Dia 5 de setembro é mais do que uma data no calendário. É o dia em que o Amazonas foi elevado à província. Isso aconteceu em 1850. E aqui, na Praça 5 de Setembro, mais conhecida como Praça da Saudade, é que a história ganha voz e memória. E para falar de história, nada melhor do que conversar com quem entende. Por isso, marcamos um encontro com o historiador Cleomar Lima, que vai nos contar um pouquinho dessa história agora e nos conduzir a essa verdadeira viagem no tempo. Cleomar, obrigada por nos atender. E eu já quero começar perguntando qual era o contexto político e social no Brasil em 1850, quando o Amazonas foi elevado à província. O contexto é o seguinte: o ciclo da borracha, tá? O ciclo começa a despontar na nossa região, essa nova economia, que vai dar sustentação politicamente, né, e fazer com que agora haja essa motivação. O projeto foi encaminhado em 1826 pelo Marquês de Santa Cruz, mas infelizmente não houve interesse, principalmente São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que não se interessavam, diziam que não era viável. Aí o projeto vai aparecer em 1843, é muito tempo, né? E o projeto foi aprovado, mas ele tem que como é hoje, são duas câmaras, né? São duas casas. Foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi encaminhado para o Senado. No Senado passou 7 anos. É como se eles tivessem esquecido do projeto. Então é aí que aparece a imagem desse homem que é o Terreiro Aranha, né? João Batista Terreiro Aranha. Ele que vai, como deputado, vai até o Senado, na época, do Imperial, e conclama lá, chora, coloca motivos, que era preciso criar um governo local que pudesse olhar e fiscalizar por esses interesses. Além desse interesse da borracha, também tem o Rio Amazonas. O Rio Amazonas, ele não era aberto. As pessoas confundem a abertura dos portos do Dom João VI. Aqueles portos são marítimos. O Rio Amazonas é fechado. Como o rio também lá do Paraná, a Bacia do Prata, tudo era fechado. Então, era preciso criar um governo local, pelo ciclo da borracha, pelo Rio Amazonas, e também pela revolta da cabanagem, que se prolongou por várias regiões aqui da região amazônica. Era preciso criar um governo que fosse central, que pudesse abafar essas revoltas. E de que forma que essa elevação à província impactou aqui o setor econômico, cultural e social do Amazonas? É uma brilhante pergunta, exatamente. Vamos lembrar que a província ela é criada em 5 de setembro pela Lei 582 Imperial do Dom Pedro II, mas a instalação é diferente. Ainda demorou um pouquinho, tá? Só vai começar a funcionar em 1º de janeiro de 1852, ou seja, meu Deus do céu, foi mais de um ano para ser montado. E para finalizar, de que forma esse episódio ainda influencia a identidade e o sentimento de pertencimento do povo amazonense até hoje? Nós sabemos que essa rivalidade, por exemplo, com o Pará, isso não existe, tá bom? Tudo tem a ver com a época do Império, do primeiro reinado, tá? E havia motivações para não se criar a província, e o Pará não queria aceitar o Império, o Amazonas ficou do lado do Império para poder ser elevado à categoria de província. Então isso daí acaba impactando no futuro, porque a gente vê como se a independência, como se a criação da província, na verdade é uma manifestação autonomista e não separatista. Eu acho que o povo, assim, de uma maneira geral, assim, não tem muito esclarecimento sobre isso. É como se tivesse uma guerra, como se fosse... E não é nada disso, tá bom? Na verdade, a região, como eu falei, era o Grão-Pará, é muito grande e não tinha condições econômicas, pelo menos esse era o motivo. E a partir da borracha é criada a província, o próprio Pará, ele tinha interesse, o Marquês de Santa Cruz, o Terreiro Aranha, todos eles eram paraenses. Então eu vejo assim, né, que do ponto de vista do futuro, existe uma rivalidade que é incabível pelo nosso dia, como se muita gente pensa que foi uma guerra pela independência, e não foi, foi apenas uma autonomia em relação ao Pará.
Muito obrigada, professor, pelas informações, e fica aqui pra gente a lição que 5 de setembro é mais do que uma página na história, é um dia para celebrar quem somos e reafirmar o nosso orgulho em ser amazonense.